Então, vai continuar a nossa aula de produtos notáveis e fatoração, né? Na aula passada eu iniciei e hoje vamos tentar aí dar continuidade às nossas revisões. Bom, eu não sei se vocês perceberam, mas na aula passada, né, essa parte aqui de fatoração, né, usando produtos notáveis, ficou um pouco acelerada, né, e para evitar correria, né, e desentendimento, eu vou repetir essa parte aqui para a gente não ter problemas, certo? Eu até cortei lá da gravação. Então vamos ver como é que a gente fatora, né, uma expressão usando produtos notáveis. Então basicamente o que a gente viu foi três produtos notáveis, né? Que é o quadrado da soma e o quadrado da diferença e o produto da soma pela diferença de dois termos, né? Então, quando você tem um trinômio quadrado perfeito, que é o que eu tenho aqui nessa alternativa aqui, no primeiro exemplo, né? É quando você pode expressar isso aqui, né? Como sendo um quadrado perfeito. Como assim? A gente sabe que, por exemplo, se eu tiver a soma de dois números elevado ao quadrado, o resultado disso sempre vai ser o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro. Opa! Deixa eu botar duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, né? Então, toda vez que tiver uma soma de dois números ao quadrado, o resultado sempre vai dar isso. É o caso desse trinômio quadrado perfeito, que está aqui, ó. Esse cara aqui, ele tem a mesma analogia dessa expressão. Então, o trinômio é considerado quadrado perfeito quando dá para você pegar ele e expressar dessa forma aqui, ó. Então, como é que você vai saber? Quem é que vai ser o A? O A vai ser justamente, né, o número que é elevado ao quadrado de 25x. Bom, qual é o número que é elevado ao quadrado de 25x ao quadrado, na verdade? Então, esse número vai ser o 5x. Porque se eu elevar 5x ao quadrado, dá o 25x ao quadrado. Quem é que vai ser o B, que vai ser o segundo número? O B vai ser o seguinte: qual é o número que eu elevo ao quadrado que dê 4? Qual é o número que eu levo ao quadrado que dê 4? Então, B vai ser o 2. Então, com certeza, o 25x ao quadrado mais 20x mais 4 vai ser o 5x mais 2 elevado ao quadrado. Em outras palavras, vai ser o 5x mais 2 vezes 5x mais 2, né? Ou seja, você fatorou a expressão que você queria, usando produtos notáveis, ok? Nem sempre um trinômio vai ser quadrado perfeito, às vezes sim, às vezes não. Quando ele vai ser quadrado perfeito? Novamente, quando ele puder ser escrito dessa forma aqui, ó. A soma de dois números ao quadrado. Ou também, né, existe a possibilidade do menos. Se tiver um menos aqui, aí, se ele puder ser escrito com a menos b ao quadrado, ele também é considerado trinômio quadrado perfeito. Beleza. Você também pode usar outra estratégia, que é usar esse produto notável aqui, ó. Qual? Se você tiver um número ao quadrado menos outro número ao quadrado, a fatoração disso aqui sempre vai ser a soma dos dois números multiplicado pela diferença desses mesmos dois números, na mesma ordem. Ok? Então, você pode usar essa estratégia. Por quê? Perceba que aqui você tem um número ao quadrado, de certa forma, né? E aqui também você tem um número ao quadrado. Então, esse aqui vai ser o meu A ao quadrado e aqui vai ser meu B ao quadrado. Dessa forma, dá para a gente achar quem vai ser o A. Qual é o número ao quadrado que dá 9m à quarta? Né? Então, perceba que o 3 é uma possibilidade, porque 3 ao quadrado dá o 9. Né? Esse aqui é o 3 ao quadrado. Agora, qual é o número que elevado
ao quadrado que dê m à quarta. Então, o número vai ser m ao quadrado. Ok? Ó. Então, se você elevar 3m ao quadrado elevado ao quadrado, isso vai dar o 9m à quarta. Quem é que vai ser nosso b? O nosso b vai ser um número que é elevado ao quadrado de 16n ao quadrado. Então, perceba. Qual é o número que é elevado ao quadrado dá 16? Esse número é um 4. Qual é o número que é elevado ao quadrado de n ao quadrado? Esse número é o n. Então, a gente vai ter o seguinte. Esse número aqui, né, o 9m à quarta menos 16n ao quadrado, vai ser justamente essa fatoração aqui, ó. A mais b, ou seja, 3m ao quadrado mais 4n, vezes a menos b, que é 3m ao quadrado menos 4n. Então, essa multiplicação aqui é a fatoração da expressão que a gente tinha aí. Ok? Sem nenhum prejuízo, né? Tá aí, fatoração. Então, você usa produtos notáveis para tentar fatorar também expressões. Então, basicamente, a gente usa mais esses três aí, né? Quadrado da soma, quadrado da diferença e o produto da soma pela diferença. Depois eu vou mandar uns exercícios para vocês treinarem isso, né? E agora a gente vai ver como é que a gente fatora qualquer trinômio, né? Qualquer trinômio. O que é um trinômio aqui que eu estou falando? Um trinômio é quando você tem três parcelas. Como assim? Primeira parcela, você vai ter um número multiplicando a incógnita ao quadrado. A outra parcela, você vai ter um número multiplicando a mesma incógnita. E a outra parcela, você vai ter um termo independente, que vai ser só um número, né? A gente vê bastante isso aqui quando a gente está trabalhando com a equação do segundo grau, né? Primeiro membro de uma equação do segundo grau é o que a gente chama de trinômio. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Considere que x' e x2', as raízes de uma equação nesse estilo aqui, ou seja, de uma equação de segundo grau. Então, pode ter certeza que se você tiver um trinômio nesse estilo, se você souber as raízes desse trinômio, quando é que você sabe as raízes? Quando você iguala a zero e encontra as raízes, beleza? E resolve a equação. Se você tiver as duas raízes, se você fizer isso aqui, né? O que é isso aqui? É o termo a multiplicado por x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz. Então, essa parte aqui é a fatoração de qualquer trinômio quando você conhece as raízes desse trinômio. Vamos traduzir isso aqui com um exemplo, né? Fica tudo mais fácil. Então, imagine que eu tenho aqui um trinômio. Está aqui. Meu trinômio aí é x ao quadrado menos 7x mais 10. Aí eu vou fatorar. Como é que eu faço isso? Para me fatorar, eu preciso primeiro saber quais são as raízes desse trinômio. Então, para achar as raízes, você vai ter que pegar esse negócio aí e igualar a zero. Para você poder achar as raízes. Beleza? Bom, como é que acha as raízes desse negócio aí? Ó, isso aí é a equação do segundo grau. Equação do segundo grau, basta você fazer aquelas velhas regrinhas, né? Calcular o delta. No caso aí vai ser b ao quadrado. Fica menos 7 ao quadrado, né? Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 10. Então, o delta vai ficar o quê? 49 menos 40. Então, o delta é 9. Quem vai ser as raízes? Vamos lá. O x vai ser quem? Menos b, que vai dar 7, mais ou menos a raiz de delta. A raiz de delta é 3, sobre 2a, 2 vezes 1, que dá 2. Então, a gente vai ter o seguinte, duas possibilidades, né? O x' e x2'. Quem vai ser o x'? Usando só o mais aqui, ó. 7 mais 3 dá 10, dividido por 2, 5. Usando só o menos agora, 7 menos 3 vai dar 4, dividido por 2 vai dar 2. Então, as raízes desse trinômio é 5 e 2. Então, a fatoração dele vai ser como? Aqui que está o segredo. Ó. O A desse trinômio aqui é 1.
Quando for 1, nem precisa colocar, certo? Você faz assim, ó, 1 vezes, aí vai ser o seguinte, x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz. Só que agora eu sei quem são as raízes, né? O x' é 5 e o x2' é 2. Como eu falei, se aqui for 1, nem precisa colocar, certo? Fica deselegante. Então, deixa esse 1 para lá. Pronto. Então, a fatoração desse trinômio está aqui, ó. É x menos 5 vezes x menos 2. E lembrando, quem é esse 5 e quem é esse 2? São as raízes do trinômio. Ok? E essa vai ser a estratégia. Para você fatorar qualquer trinômio que dê para você achar as raízes reais. Vamos ver outro exemplo. Tenho aqui 3x² mais 3x menos 18. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou resolver primeiro, né, as raízes desse trinômio. Então, vou pegar o trinômio e igualar a 0. Está aqui. Vamos achar o delta. b ao quadrado, então fica 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 3, vezes o c, que é 18. Ok. 3 ao quadrado dá 9. Né? b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Opa, eu errei aqui, né? Deixa eu só botar o menos 18, que eu não botei. Vocês vão deixar eu passar a batida aqui, ó. Esse menos daqui com esse menos daqui fica mais. 4 vezes 3 dá 12, fica 12 vezes 18. Então, delta vai ficar o quê? 12 vezes 18, 10 vezes 18 dá 180, 2 vezes 18 dá 36, né? Então, 36 mais 180 dá 216, então fica 216 mais 9, que dá 225, né? Então, o delta é 225. Agora, vamos achar o x, usando a forma de Bhaskara. Então, vai ser o quê? Menos b, menos 3, mais ou menos, a raiz de delta. A raiz de 225 dá quanto? Dá 15. Dividido por 2a. O a é 3, então vai ser 2 vezes 3, dá 6. Então, vamos ter aqui duas possibilidades, né? X', x2'. Vamos aqui. Usando o mais aqui, fica menos 3 mais 15. Menos 3 mais 15 dá 12. 12 dividido por 6. Está aqui, já botei as barras. 12 por 6 dá 2. Agora usando só os menos. Menos 3 menos 15 dá o quê? Dá menos 18. Menos 18 dividido por 6, né, dá menos 3. Portanto, uma das raízes é 2, a outra é menos 3. Então a fatoração aqui desse cara vai ser o seguinte. Vai ser o a vezes x menos x' vezes x menos x2'. Substituindo o que eu tenho já, ó. O a eu sei quanto é. O a aqui, ó, é 3. O x' eu também já encontrei, que é 2. E o x2' é menos 3. Aí com esse menos daqui, ó, vai ficar menos menos 3, ou seja, vai ficar mais 3. Portanto, a fatoração desse trinômio é isso aqui, ó. 3 vezes x menos 2 vezes x mais 3. Então, essa vai ser a estratégia. Você consegue fatorar qualquer trinômio. Seja ele quadrado, perfeito ou não. Tranquilo? Quem sabe resolver a equação de segundo grau aí é só mamão com açúcar. Beleza. O que a gente vai fazer agora é simplificar frações algébricas. O que é uma fração algébrica? Uma fração algébrica é quando eu tenho a divisão, né, de expressões algébricas. Qual vai ser a estratégia? A maioria das estratégias do negócio desse aí, para você fazer isso, é você fatorar o numerador ou o denominador, ou os dois ao mesmo tempo, né? Como assim, professor? Vamos ver aqui em exemplos, né? Aqui não tem muita teoria, é mais prática. Vamos aqui.
eu tenho aqui uma fração algébrica, porque é uma divisão de duas expressões algébricas. E eu vou tentar fatorar só o denominador. Vocês vão entender por que eu vou fatorar só o denominador. No denominador, qual é o fator comum? O que vocês acham aí? Vamos lá, começar a participação de vocês. Qual é o fator comum à expressão aqui de baixo? Vamos lá. O que vocês acham? 3A mais 5B. Não, qual é o fator comum? Qual é o fator que está comum? É 2. 2 o quê? Só o 2? Só o 2, ó. O 2 ele é comum ao 6 e é comum ao 10. Ok? É só o 2. Quem é que fica aqui dentro do parêntese? Vai ser essa expressão aqui de baixo dividida por 2. Ou seja, o 3A mais 5B. E aí agora eu acho que vocês percebem por que é que eu não quis mexer lá em cima, né? Porque a parte lá de cima ficou totalmente aqui, ó, aqui embaixo também. Então, toda essa parte aqui eu vou cancelar com essa. Ok? Então aqui em cima vai ficar só 1 e aqui embaixo vai ficar 2. Mas se for possível. Se for Oi, para falar. possível botar em cima. Se for possível modificar em cima, pode? Pode. Você vai ver, por exemplo, aí no próximo item, né? Que você vai ter que modificar em cima. Aqui também tem muita tentativa e erro, certo? Aqui eu não mexi em cima porque eu já sabia que não era para mexer. Porque se eu mexesse, não... E também aqui, se você notar, aqui em cima não dá para você fatorar. Porque não tem um fator comum, ó. Perceba, o 3 não é comum, o A também não é, o 5 também não é e o B também não é. Então essa expressão de cima aqui já não dá mais para fatorar. Ok? Então você não vai poder fazer nada com ela, mas a de baixo dá para fatorar. E aí, coincidentemente, quando você fatorou, apareceu o mesmo fator lá de cima. Aí você pode cancelar. Vamos tentar ver a letra B, ó. Na letra B, eu acho que dá para fatorar em cima e embaixo, né? Então vamos fazer aqui. Qual é o fator comum na parte de cima? No numerador. Eu sei que o A é 1, né? Tem mais algum? Eu acho que não. Então o A é o fator comum. Quem vai ficar dentro do parêntese? Vai ficar o 3A mais 5. Perceba que se eu fizer a multiplicação de volta, ó, né? Fica a mesma parte do numerador aí. E embaixo, dá para fatorar também. Qual é o fator comum aqui embaixo? É o 2. E aí vai ficar aqui embaixo vai ficar o seguinte, vai ficar a metade dessa expressão, que vai ser 3A mais 5. Novamente apareceu que o 3A mais 5 no numerador e o 3A mais 5 no denominador. Então você pode cancelar. E vai ficar só A sobre 2. Ok? O que está por trás de uma simplificação de frações algébricas? O que isso implica, né? Só tentar aqui justificar. Quer dizer o seguinte, que ao invés de você fazer uma conta dessa todinha, faça só essa, que é a mesma coisa. Né? É como se você estivesse simplificando uma fração. Imagine que você tem aqui, ó, 10.000 dividido por 20.000. Você não pode escrever isso aqui de uma forma mais simples? Pode. Pode escrever isso aqui como sendo 1 sobre 2, que é a mesma coisa. Né? É o mesmo sentido aqui da simplificação de frações algébricas. Ao invés de você pegar 3A ao quadrado mais 5A dividido por 6A mais 10, é equivalente a você fazer só o A e dividir por 2, somente. Não precisa fazer outra conta. Ok? Então vamos aqui. Seguindo. Vamos simplificar mais essas duas expressões aí. Agora já está começando a ficar mais encorpada, né? Ó, o que eu vou fazer aqui? Mesma estratégia. Vamos fatorar em cima e vamos fatorar embaixo. Qual é o fator comum aí em cima? Vamos lá, no numerador. O que vocês acham? Participação, vamos lá.
X raiz de 3. X, X elevado ao cubo. x ao cubo, muito bem. Então, x ao cubo é o fator comum. Quem vai ficar dentro do parêntese agora? X. Só x? Ó, para você saber, você vai pegar a expressão que você está colocando em evidência. Mais 1. Isso. E vai dividir tudo por x ao cubo. Ou seja, aqui vai ficar 1. Né? E aqui vai ficar só o x. Então vai ser x mais 1. Beleza, muito bem. Agora eu vou fazer a fatoração no denominador. Qual é o fator comum aqui no denominador? X. X. Muito bem. E quem fica aqui dentro do parêntese? X mais 1. X mais 1. E beleza. Qual foi a vantagem de fazer isso? É que o x mais 1 ó, apareceu no numerador e no denominador. Então ficou x ao cubo dividido por x. E ainda dá pra gente mexer aqui, né? X ao cubo dividido por x dá quem? Só o x elevado a quanto? Divisão de mesma base, você vai fazer subtração dos expoentes, né? Ó, 3 menos 1, 2. Novamente, qual o sentido disso, né? Ao invés de você fazer x à quarta mais x ao cubo dividido por x ao quadrado mais x, faça só o x ao quadrado que dá a mesma coisa, certo? Um exemplo, ó. Então imagine que você tenha uma conta dessa, ó. Olha aqui como é legal. Ó. Imagine que você tenha, deixa eu pensar aqui no número legal, 8 à quarta mais 8 à terceira dividido por 8 ao quadrado mais 8. A partir do que eu fiz na letra C, qual é o resultado disso aí? De cara, assim, de cara, não precisa fazer nem conta. Alguém consegue ver a relação que eu tenho com essas letras e números? A partir do que eu fiz aqui, qual é o resultado dessa expressão aqui? 8 à quarta mais 8 à terceira dividido por 8 ao quadrado mais 8. É quem? Nossa, tá fazendo o mesmo jeito que X. Faz a mesma coisa para x. Dá 8 ao quadrado. Tá travando, Cauã. Repete. Acho que tá com problema no áudio. E 8 ao quadrado dá quanto? Dá 64. Beleza? Ou seja, ao invés de você fazer toda essa conta, você faz só o número ao quadrado. E isso vale para qualquer x, né? É isso que quer dizer. Ó. Qualquer x que você bota aqui, qualquer número que você coloca aqui, ó, o resultado final dessa conta sempre vai ser esse número ao quadrado. Então, por isso que você está simplificando a expressão. Não precisa você fazer essa conta toda, ok? Vamos lá, letra D. Na letra D, você tem já uma expressão mais encorpada ainda, né? Mas não se assustem. A estratégia é a mesma. Então, vamos aqui. Vamos fatorar a parte de cima. Para fatorar a parte de cima, eu vou fazer até separado aqui, né? X ao quadrado menos 3x mais xy menos 3y. Vamos fatorar separado aqui para a gente ser mais rápido. Bom, perceba que o x não é comum a todas as parcelas. O 3 também não é, o y também não é comum. Então aqui você vai ter que usar aquela estratégia da fatoração por agrupamento. E eu vou agrupar esses termos aqui, ó. Nesse primeiro grupo, eu posso colocar o x em evidência. E aqui dentro do parênteses vai ficar o x menos 3. Concorda? Porque x vezes x dá x ao quadrado, x vezes menos 3 dá o menos 3x. No outro grupo, eu posso colocar o y em evidência. Né? Aí vai ficar quem? O x menos 3 também. Perceba que o x menos 3 agora é um fator comum. As duas parcelas. Então, eu vou colocar o x menos 3 em evidência. E aqui vai ficar quem? Vai ficar o x mais y.
né? Porque x menos 3 vezes x está aqui, ó. E o x menos 3 vezes y também está aqui. Bom, então essa parte de cima ela pode ser fatorada assim, ó, x menos 3 vezes x mais y. Colocado, claro, o parêntese aqui. Beleza. Aí você faz o mesmo procedimento com o denominador. Então você vai pegar x ao quadrado mais 5x, né? Mais xy mais 5y. Vamos agrupar aqui. Por que eu vou agrupar? Porque também não tem um fator comum a todas as parcelas. Ó. Pode olhar aí que não tem. Então eu vou fazer o seguinte. Vou pegar esse grupo aqui e depois esse. No primeiro grupo, o x dá para colocar em evidência. Que vai ficar x mais 5. No segundo grupo, eu também consigo colocar o y em evidência. Que vai ficar o quê? X mais 5. Bom, o x mais 5 é um fator comum. Então aqui vai ficar x mais 5, né? Vezes x mais y. Então essa fatoração aqui de baixo é x mais 5 vezes x mais y. E aí qual é a vantagem disso? É que você cancela o x mais y com o x mais y. E aí a expressão fica mais simples assim, ó, x menos 3 dividido por x mais 5. Então quer dizer o seguinte, que ao invés de você fazer uma contona toda dessa grandona, né, com x e y, basta você fazer essa conta aqui, que dá na mesma coisa. Faz x menos 3 dividido por x mais 5, que dá no mesmo. Okay? Você simplificou a fração. Você exibiu uma forma mais fácil de fazer a mesma conta. Por último, né, para a gente terminar, vamos fatorar só mais essa. Vamos aqui. Novamente, perceba que em cima não tem um fator comum, né? Até tem nos 3 primeiros, mas no último não tem. Então vamos fatorar esse numerador. Vamos fatorar esse numerador usando de novo o agrupamento. Bom, nesse primeiro grupo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o x ao quadrado em evidência. Porque o x ao quadrado é o fator comum. Bom, quem vai ficar aqui dentro? Vai ficar o x mais 1. Né? Porque ó, x ao quadrado vezes x dá o x ao cubo. E x ao quadrado vezes 1 dá o x ao quadrado. Ok? Então fatorei o primeiro grupo aí. O segundo grupo eu não vou mexer. Por que eu não vou mexer? Porque já apareceu um fator comum aqui, ó, que é o x menos 1. O x mais 1, desculpa. O x mais 1 é um fator comum. Então eu vou colocar o x mais 1 em evidência. Ok? Então você vai botar aqui o x ao quadrado, né? E aqui, ó, você vai botar só 1. Tá aí, ó. Então a fatoração dessa parte de cima vai ser x ao quadrado mais 1. Opa, desculpa. X mais 1 vezes x ao quadrado mais 1. Fica assim. Vou só ajeitar esse negócio aqui que está parecendo uma divisão. Beleza. A parte de baixo dá para você fatorar como? Colocando o x ao quadrado em evidência. Que aí vai ficar só o x mais 1. Perceba que eu posso cancelar esse com esse. Então vai ficar x ao quadrado mais 1 dividido por x ao quadrado. Ok? Se você quiser ainda, você pode fazer o seguinte. Aqui já está uma fração simples, mas você pode dividir aqui. Ó, o x ao quadrado por x ao quadrado fica só 1. E 1 sobre x ao quadrado. Pronto. Se você quiser fazer assim também dá certo. Então tanto faz. Ou essa simplificação ou essa. Dá no mesmo, certo? Então você pegou uma expressão dessa, grandona, e simplificou para uma expressão mais tranquila, né? Então você simplificou a expressão algébrica. E é isso.